Olá, eu sou a Débora Brigantino, eu sou especialista em Ayurveda e acupuntura, sou terapeuta e venho aqui falar para vocês como a ciência da Ayurveda pode ser benéfica para todas as pessoas que buscam o autodesenvolvimento e o seu aprimoramento pessoal. A Ayurveda é um sistema holístico de medicina, surgido há mais de 5.000 anos na Índia. A palavra Ayurveda significa a ciência da vida, ou o conhecimento da vida. Ayu significa vida ou modo de vida diário, e Veda significa conhecimento. Esse conhecimento, por milhares de anos, foi transmitido oralmente, e seus registros em escrita estão nos Vedas, que é o sistema de literatura mais antigo existente no mundo. Atualmente, o Ayurveda é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um sistema integral de cuidado e prevenção à saúde, e também no Brasil pelo Ministério da Saúde como uma prática integrativa. Em Ayurveda, o ser humano é compreendido como um microcosmo, ou seja, um universo em si mesmo. E o macrocosmo é o ambiente externo ao qual estamos inseridos. O nosso microcosmo é uma vida que se manifesta em uma trindade. Vou mostrar para vocês aqui. Então, o corpo nós entendemos como matéria. A mente é a energia e a nossa percepção espiritual a relação com a nossa consciência cósmica. Então, essa é a trindade que compõe o microcosmo, ou seja, os seres humanos, que está inserido no macrocosmo. O microcosmo com o macrocosmo e a interação corpo, mente, percepção espiritual, existe uma interconexão indissociável. Ou seja, o Ayurveda entende a saúde e a doença considerando o relacionamento entre essas manifestações. O propósito do Ayurveda é tanto manter a saúde da pessoa sadia, quanto recuperar a saúde da pessoa doente. A prática do Ayurveda vai promover, então, a nossa saúde, a nossa felicidade e o desenvolvimento criativo que existe em cada ser humano. A chave para aprender o Ayurveda e utilizar o Ayurveda no nosso dia a dia é pela aceitação, pela observação e pela experiência. A partir desses processos de conhecimento, que passa por uma mediação de subjetividade, a nossa capacidade em usar a Ayurveda fica fácil. Aqui no Ocidente, a gente aprende pelo processo de questionamento, análise e dedução lógica, que é um processo de objetividade. Então, temos que estar abertos a esse novo olhar que é subjetivo para que a Ayurveda faça parte da nossa vida. A base da ciência do Ayurveda está nos grandes 5 elementos, que são o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Esses são elementos básicos que compõem toda a manifestação, tanto do macrocosmo quanto do microcosmo. Ou seja, toda a manifestação de toda a existência que a gente consegue ser tangível, intangível a nossa apreensão, quanto dentro do nosso microcosmo. Tudo isso é composto pelos 5 grandes elementos. Agora eu vou apresentar para vocês os 5 grandes elementos. O éter, ou também espaço. A gente consegue compreender esse elemento no corpo humano pelos espaços da boca, do nariz, o espaço do trato gastrointestinal, do trato respiratório, o espaço do tórax, os capilares, os tecidos e das células. Todo espaço que compõe o corpo, a gente pode fazer a relação com o elemento éter. O segundo grande elemento é o ar. O ar é espaço em movimento. Então, são os movimentos dos músculos,
das pulsações do coração, da expansão e contração dos pulmões, os movimentos do intestino, os movimentos do estômago, os impulsos nervosos. Isso tem a correlação com o elemento ar. O terceiro grande elemento é o fogo. O fogo é a nossa fonte de metabolismo. Então, é o nosso sistema de enzimas. O fogo trabalha primordialmente no sistema digestivo e, a partir disso, nas células cerebrais e se manifesta como inteligência. As funções da temperatura corporal, na digestão, nos processos de pensamento e da visão, a gente pode fazer a correlação com a manifestação do elemento fogo na nossa fisiologia. O quarto grande elemento é a água. A água manifesta-se nas secreções dos sucos digestivos, nas glândulas salivares, nas membranas das mucosas, no plasma, no citoplasma. Todo líquido, toda a água do corpo é a manifestação do elemento água no nosso corpo. E o quinto grande elemento é a terra. A terra, ela promove a adesão de todas as substâncias vivas e inanimadas. No nosso corpo, ela se manifesta nos ossos, nas cartilagens, nas unhas, nos músculos, nos tendões, na pele e no cabelo. É a parte mais estrutural do nosso corpo. Vou apresentar agora como a gente pode compreender os 5 elementos na constituição humana. O Ayurveda tem uma teoria chamada Tridosha, que é a compreensão e o estudo desses 5 elementos pelos humores básicos. Então temos Vata, Pitta e Kapha. Vata é a combinação do elemento éter e do elemento ar. Pitta é a combinação do elemento fogo e do elemento água. E Kapha é a composição da água com a terra. Então Vata é o dosha mais leve, sutil, porque é ar e éter. Leve, sutil, frio. Pitta é fogo e água. Então ele é leve, porque o fogo acende, e ele é quente. E a água dá um substrato para esse fogo se sustentar. E Kapha é água e terra, ou seja, ele é densidade, ele é estrutura e também tem a propriedade de frieza. Com a compreensão da teoria Tridosha, é possível fazer todo o aprofundamento e a prática do Ayurveda para o nosso dia a dia. Então agora a gente vai falar com a linguagem dos doshas. Os doshas governam tanto as nossas funções biológicas quanto psicológicas e fisiopatológicas do corpo, da mente e da consciência, ou seja, do nosso microcosmos. Em equilíbrio, os doshas protegem o corpo, mente e consciência, protegem o ser. Em desequilíbrio, eles contribuem para os processos de adoecimento. No momento da nossa constituição, ou seja, no momento em que somos gerados, os elementos se combinam. E também, por toda a vida, há uma incessante interação entre o ambiente externo, o macrocosmo, e o ambiente interno, o microcosmo. Então, toda a relação, a partir do momento em que somos constituídos e ao longo da nossa vida, esses elementos, entendidos como Vata, Pitta e Kapha, os Tridosha, estão em constante interação, tanto no nosso interior, quanto a nossa relação com o meio externo. Essa relação do macro com o micro em interação é o princípio básico de cura. O macrocosmo são as forças cósmicas e o microcosmo são as forças do Tridosha, que também são forças cósmicas no microcosmo. Então, fazer de fato essa compreensão é fundamental para o processo de cura e de autocura. A gente pode equilibrar as forças interiores
nessa interação com o exterior pela dieta e pelos hábitos de vida. A Ayurveda preza pelos cuidados básicos, cuidados do dia a dia para a gente se fortalecer. Brahmacharya, que é como a gente conduz a nossa força criativa, como a gente usa a nossa energia em relação à sexualidade. Então, como a gente come, o que a gente faz, qual a nossa relação com o uso da nossa energia primordial e também o nosso sono. A gente precisa dormir para repor o nosso movimento. Então o que a gente come, o que a gente faz, o nosso sono e Brahmacharya. Esses são os pilares da vida segundo a Ayurveda. Então, para neutralizar, digamos assim, as mudanças inerentes que tem no meio externo e afetam o nosso meio interno, a gente precisa cuidar desse pilar. E dieta e hábitos de vida, consequentemente o sono e Brahmacharya vão ser cuidados também. Aqui a gente tem visualmente os lugares dos doshas no corpo e como eles funcionam. Então, vou explicar aqui, ó. Essa primeira parte do corpo, relacionada aos pulmões principalmente, é a casa de Kapha, né? Composição de água e terra. A parte central, onde tem os nossos processos de digestão, principalmente pelo estômago, a gente tem a casa de Pitta, que é fogo e água. E a parte inferior, a terceira parte do nosso tronco, que é onde se encontram os intestinos, é a casa de Vata, que é ar e éter. Isso mostra tanto os lugares dos doshas, quanto o funcionamento dos doshas nesse microcosmo. Então, para fazer a manutenção desse funcionamento, tanto em saúde quanto em doença, lembrando que eles, num dinamismo, em equilíbrio, mantêm a saúde, a gente tem o nosso prana nutriente, que é o que a gente respira, que é o que a gente come, e o nosso prana vital, que é a nossa conexão com o macrocosmo. A partir disso, acontece uma nutrição que vai dar sustentação para essas potencialidades serem movimentadas e acontecerem na nossa fisiologia. Um pouquinho mais sobre os doshas no nosso corpo, na fisiologia humana. Kapha é tudo que adere, né? Kapha, ele adere, ele consolida o corpo. Então, ele é responsável pelo processo anabólico da fisiologia. Pitta, fogo e água, é o que transforma, ou seja, ele tem a relação com todo o processo metabólico do organismo. E Vata é o que move, é uma força que governa o movimento biológico. Ou seja, ele é responsável por todos os processos de catabolismo. Então, temos o anabolismo, o metabolismo e o catabolismo, compreendidos na teoria tridosha. Lembrando que estão em interação e, embora tenham suas casas, eles estão em todas as partes do nosso sistema. Por exemplo, a relação indissociável dos doshas. O Vata, que é o vento, que é o que move, o que faz mover, acende o fogo, acende a chama. A água controla essa chama para não queimar, né? Então, o Vata, ele tanto movimenta Pitta quanto Kapha, e Kapha dá estrutura para Pitta e para Vata. Então, nessa relação, um sustenta o outro, né? E Pitta é aquele que tem o calor necessário para que Vata e Kapha participem do processo, e Vata e Kapha possuem propriedades de frieza. Então, existe uma indissociabilidade dos doshas, tanto no nosso microcosmo e também, se a gente observar, no macrocosmo. Um outro exemplo, se Vata fica perturbado,
ou seja, se ele começa a mover excessivamente, se o nosso processo catabólico aumenta, existe um desequilíbrio no sistema. Então, o catabolismo aumentado vai acontecer o processo de deteriorização, de emaciação do corpo. E com o agravamento de vata, vai acontecer uma diminuição do elemento água e terra, que é a nossa sustentação. Também pode acontecer um agravamento do dosha pitta. Ele pode soprar demais o fogo e ele aumentar, ou ele pode soprar demais a ponto também de ser diminuído. Porque com menos capa, menos estrutura de água, né, que é a parte estrutural de Pitta, o fogo pode acender rapidamente e queimar, né, deteriorar pelo aumento do calor, como também o excesso pode apagar e também todo o metabolismo se diminuir. Isso só um exemplo de como um desequilíbrio em vata pode ter uma perturbação nos outros dois doshas. Então, a partir do conhecimento de como os doshas estão atuando em você, é possível fazer as melhores escolhas de hábitos e alimentação para mantê-los em harmonia. Ou seja, ações individuais pelo microcosmo na interação com o macrocosmo. Isso nos ensina o Ayurveda. Como que o Ayurveda explica o processo de adoecimento? A saúde é ordem, a doença é desordem. Se a gente for ver na língua inglesa, ordem, né, tem uma relação com facilidade, com conforto, easy. A doença, desordem, é disease, é desconforto. Saúde e doença, ordem e desordem, estão em interação o tempo inteiro. A nossa sabedoria é saber reconhecer a desordem e se propor a restabelecer a ordem. A ordem é inerente à desordem. Portanto, restaurar a saúde é possível, porque ordem e desordem estão em interação. O reconhecimento da desordem é o caminho para a gente se propor ao restabelecimento da nossa saúde. Então, a relação do microcosmo, ou seja, o nosso corpo, a nossa fisiologia, com o macrocosmo, tudo que está ao nosso entorno externamente, o ambiente e o nosso interior, tem uma relação. Essa desordem acontece quando há um desequilíbrio nessa relação. E como a Ayurveda explica o que é saúde? A saúde pode ser observada pelo bom funcionamento do corpo, da mente e da consciência. Esses nossos corpos trabalhando em harmonia e em integração. Isso promove a saúde. A gente consegue observar fisicamente a saúde por meio da nossa capacidade digestiva, ou como o nosso fogo digestivo está trabalhando, também chamado de Agni em Ayurveda, como os doshas estão se manifestando fisicamente, Vata, Pitta e Kapha, a produção equilibrada das nossas excreções, fezes, urina e suor, e também por meio do funcionamento adequado dos nossos órgãos do sentido, né, por meio dos quais a gente tem a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso tato e o nosso paladar. Qualquer um desses em desarmonia, perturbado, vai gerar um início de adoecimento. Corpo, mente, consciência em harmonia, qualquer parte, corpo, mente ou consciência em desarmonia, interfere nos outros e gera um processo de adoecimento. Então, a dor, mágoa, tanto física quanto psíquica, é o início do adoecimento. Ou seja, em Ayurveda, a compreensão da doença é um processo psicossomático. A harmonia do nosso corpo, da nossa mente e da nossa consciência leva
ao fortalecimento do nosso sistema imune, a nossa proteção contra fatores externos que possam também afetar um agravamento do nosso corpo. Então a doença ela é tanto física quanto psíquica e espiritual. Por exemplo, um desequilíbrio físico manifesta na mente e na consciência. Um exemplo, existe uma perturbação de excesso de calor fisicamente. Pode ser que a mente se perturbe também e exista um grau de irritabilidade, um grau de uma mente muito inconstante por conta de calor que está levando uma degeneração de uma estrutura que dá um pouco mais de assentamento. Então, como que a gente pode fazer para manutenção, né, dessa interação em equilíbrio? Mais uma vez, tendo hábitos e alimentação saudáveis, né? A gente consegue, pela interferência no físico, interferir na mente, interferir na consciência. Essa é a maneira mais fácil, mais prática e cotidiana para fazer a manutenção da saúde. Cuidar do físico, consequentemente, cuida da mente, cuida da consciência. Por exemplo, essa interação em desequilíbrio. Um agravamento em vata, né, um processo catabólico, pode gerar medo, depressão, nervoso, processos manifestados na mente. Um agravamento em pita, ou seja, por exemplo, queimação, processos de calor em geral no organismo, inflamações, pode gerar na mente raiva, ódio, inveja. E um agravamento físico em capa, por exemplo, uma obesidade ou acúmulos excessivamente no organismo, pode gerar na mente a possessividade, a cobiça, o apego. E da forma inversa, também, medo, depressão, nervoso na mente podem agravar fisicamente o vata. Pode aumentar o movimento do vata no corpo. Raiva, ódio, inveja podem agravar a pita no corpo. E a possessividade, a cobiça, o apego, tudo que adere demais na mente, também pode agravar a capa, né? Gerar uma imobilidade, gerar uma lentidão, e aí a gente acumula fisicamente as estruturas de maneira desnecessária. Relação físico-mente são indissociáveis. Esses acúmulos, esses excessos, a gente chama em Ayurveda de ama, que significa material não digerido, ou também chamado de toxinas que circulam no organismo. Então, essas toxinas, digamos assim, melhor dizendo, ama, que é a palavra correta, esse material não digerido, tanto físico quanto mental, ele acaba por se alocar ao longo do tempo em algum local de mais fragilidade. Por exemplo, pode se alocar nas juntas, e aí você vai ter processo de artrite, por exemplo, ou na parte mental. Se você acumular, então você vai ter questões crônicas manifestando, por exemplo, o excesso de vata, você vai ter insônia. Então essa relação dos sintomas com o desequilíbrio físico e psíquico não se separam na visão da Ayurveda. Então, mais algum exemplo de como a nossa psique interfere no físico. Então, por exemplo, as emoções reprimidas, que são ama, material não digerido, né? A raiva, por exemplo, ela vai alterar a nossa flora da vesícula, ela pode alterar o nosso intestino delgado, e aí ter esses processos inflamatórios no trato gastrointestinal. Outro exemplo, o medo, né? Ela vai pode alterar o nosso intestino grosso, gerando gases, gerando dor, agravando o vata. Essa interação indissociável, né? Então, um desequilíbrio em vata, a partir de uma emoção reprimida, vai afetar a nossa capacidade digestiva, o nosso Agni, porque vata é um movimento que existe para o nosso fogo digestivo estar em perfeito funcionamento. Se venta muito, nosso Agni aumenta muito. Ou venta demais e o Agni apaga.
Então, esse Agni em desequilíbrio acaba gerando uma reação imune anormal, por exemplo, dentre tantas desordens de manifestação física que a gente pode observar. Então, qual que é a base do cuidado quando a gente está em desequilíbrio? Remover ama, né? Fazer com que este material não digerido, com que esta toxina seja ou eliminada ou digerida e depois eliminada pelas vias naturais. Então, a Ayurveda ensina que não devemos reprimir as emoções e os impulsos físicos. Toda a repressão que a gente faz acaba gerando toxina. Então, um caminho, diz a Ayurveda, no seu desenvolvimento psíquico, é não reprimir as emoções. Seja qual for a origem da doença, todo tratamento busca o equilíbrio dos doshas. Como eu disse, para isso é preciso eliminar as toxinas do sistema, tanto as toxinas físicas quanto as toxinas psíquicas. As toxinas manifestadas fisicamente é utilizado um processo chamado de eliminação ou de pacificação. A eliminação é feita em procedimentos com médicos, com protocolos específicos. O processo de pacificação é utilizado também via terapeuta, via médicos, com ervas, com a correção do movimento, da manifestação dos doshas, é um processo terapêutico. Num estágio não tão agravado, esse processo pode acontecer por ajustes na sua alimentação, nas suas condutas, na sua atividade. Isso é possível, fazer a eliminação das toxinas num processo de autocura, não necessariamente incluindo um acompanhamento terapêutico. Quando existe um agravamento um pouquinho a mais, ou aquele que você não está conseguindo manejar, o apoio de um profissional é sempre bem-vindo. E psiquicamente, qual que é a técnica básica que a Ayurveda ensina pra gente, também na sua relação com a ciência do Yoga? A Ayurveda e Yoga são ciências que andam juntas. A técnica psíquica é você observar, você perceber todas as emoções, sejam negativas ou positivas, mas especialmente as emoções negativas, que são aquelas que vão gerar ama, aquela que você não consegue metabolizar ou eliminar, pela método de observação, de percepção dessas emoções, elas com o tempo podem ser liberadas, porque você não vai gerar uma adesão ou uma aversão a elas. Elas vão poder se manifestar e pela manifestação acontece o processo de liberação. Então, o segredo é um processo de ficar plenamente consciente das suas emoções. Esse é o caminho que a Ayurveda ensina pra gente para termos um equilíbrio no nosso corpo mental. Então, para manter a saúde, segundo o Ayurveda, o que é fundamental? Uma dieta sadia, uma rotina estável e saudável, além das práticas físicas, respiratórias e espirituais. Com isso, você vai ter um Agni, uma capacidade digestiva, um bom funcionamento. A dieta não é só o que você come, mas é como você come. Você ter uma boa mastigação, você se alimentar sem distrações, é fundamental para nutrir o corpo, a mente e a consciência. Ou seja, pelo processo de fazer uma refeição, almoçar todos os dias, tomar café da manhã, você consegue fazer uma nutrição nesses 3 níveis. Porque você vai estar num estado de plenitude ali. A nossa atenção, sem distrações em cada ação que a gente faz, consegue fazer a nutrição não somente física, mas mental e da nossa consciência. A nossa rotina saudável e estável tem a função de nos colocar em harmonia com os ciclos da natureza, completando assim a nossa higiene física, digamos assim. A gente coloca o nosso corpo para se movimentar de acordo
com o ciclo da natureza. Isso nos mantém saudável. E também fazer a nossa higiene mental, né? Observando as nossas emoções, deixando que elas se manifestem e se liberem. Então a nossa alimentação, a nossa relação com o ciclo da natureza e a nossa higiene mental são fundamentos para a manutenção da saúde. E isso é uma prática diária. Com esses cuidados, a gente entra no processo de autocura, de autodesenvolvimento, um caminho para o conhecimento de si, compreendendo o ser não segmentado, mas o ser como um microcosmo. O que compõe a gente é o que compõe o universo. Os mesmos 5 elementos que compõem o nosso ser é o que compõe toda a existência, orgânica, inorgânica, tudo que existe no universo. A nossa interação interior e a nossa interação com o exterior, esse cuidado que vem pelo dia a dia, é a chave da manutenção da saúde e do nosso processo de aprimoramento que traz a ciência do Ayurveda para todos os seres. Eu quero agradecer a atenção de todos. Eu espero que esses conhecimentos, essas informações que eu venho trazer aqui, sejam úteis no processo de cada um. São conteúdos que parecem simples, e de fato são simples, porém eles são profundos. Então eu sugiro rever, eu sugiro vocês a pegarem as informações que eu coloquei aqui e levar para o olhar do dia a dia, né? Aos poucos, a própria observação, diferentes pontos de vista vão surgindo. E aí o conhecimento do Ayurveda, que é inerente em todo o ser, vai começar a despertar em vocês.